Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O salão principal do Centro de Convenções de Manhattan estava repleto de figuras influentes dos mundos das finanças e do empreendedorismo. Holofotes iluminavam rostos concentrados, câmeras analisavam cada gesto e o ar vibrava com entusiasmo e ambição. Lindsay Carter, vestida com um elegante terno azul marinho, estava atrás do púlpito, com as mãos tremendo levemente. Ela havia preparado aquela apresentação durante meses. Cada palavra, cada gráfico, cada demonstração tecnológica fora ensaiada à exaustão. No entanto, assim que ela começou a descrever seu projeto inovador de startup, uma risada estridente interrompeu seu discurso. Michael Green, um investidor conhecido por sua franqueza brutal e inveja de mulheres influentes, havia se levantado com os olhos faiscando. Tem certeza do que está dizendo, Lindsay? Ele disparou, sua voz ecoando pela sala. Afinal, todo mundo sabe que sua carreira nunca foi realmente merecida. Você sempre teve ajuda especial, não é? Um murmúrio percorreu a assembleia. Lindsay sentiu o coração acelerar, um calor intenso subindo às suas bochechas. Cada palavra era uma adaga, cada olhar um julgamento silencioso. Ela sentiu o pânico crescer, mas tentou responder com calma. Meu trabalho fala por si só, ela começou, mas sua voz denunciou sua hesitação. Michael Green zombou e continuou, enfatizando cada palavra para humilhar ainda mais Lindsay na frente de todos os seus colegas e investidores. O clima ficou tenso e Lindsay sentiu seu mundo desmoronar. Ela já conseguia imaginar as manchetes. Uma empresária humilhada publicamente, fracasso total. Então, uma voz grave e autoritária soou atrás dela. Todos viraram a cabeça. Ethan Williams, seu marido, que estava sentado discretamente no fundo, deu um passo à frente. Sua postura ereta e olhar determinado silenciaram toda a sala. Lindsay Carter merece o respeito de todos aqui. E para esclarecer um ponto, eu sou Ethan Williams, presidente dos Estados Unidos. Um choque percorreu a sala. Murmúrios transformaram-se em exclamações, flashes de câmeras dispararam e Michael Green empalideceu, incapaz de proferir uma única palavra. Lindsay, paralisada, sentiu uma mistura de espanto, gratidão e alívio. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela jamais imaginara que Ethan, tão quieto e discreto, interviria dessa forma, revelando sua verdadeira identidade para protegê-la. Quando Ethan colocou a mão no ombro dela, Lindsay sentiu uma onda de segurança e orgulho a invadir. Ela entendeu que, apesar da humilhação, acabará de cruzar um limiar. Aquele dia marcava não apenas o fim de um ataque humilhante, mas também o início de uma nova força dentro dela. Uma força que nem mesmo os olhares mais críticos conseguiam abalar. O prólogo termina com esta imagem, Lindsay de pé, com os olhos brilhando, rodeada por sussurros e flashes de câmeras. Sentindo pela primeira vez que o mundo acabará de descobrir a verdadeira Lindsay Carter, uma mulher forte e respeitada, agora protegida pelo homem que amava. Lindsay Carter sentia como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba, cada passo que dava no palco parecia pesar uma tonelada. A sala, repleta de centenas de investidores, jornalistas e empreendedores, estava silenciosa, mas cada olhar a atingia como um julgamento invisível. Michael Green, sentado na primeira fila, lançava-lhe olhares penetrantes e sorrisos sarcásticos. Parecia sentir um prazer cruel em desestabilizá-la. Sério, Lindsay, disse ele, levantando-se lentamente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Tudo o que você diz é fascinante, mas como podemos ter certeza de que não é só conversa fiada? Afinal, algumas pessoas têm um talento especial para chamar a atenção em vez de realmente realizar alguma coisa. Lindsay sentiu o coração acelerar, um calor intenso subindo ao seu rosto. As palavras de Michael ecoavam em sua mente, lembrando-a de tempos passados em que teve que provar que merecia seu lugar. Ela respirou fundo, agarrando-se firmemente ao púlpito. Meu projeto é o resultado de vários anos de pesquisa e esforço constante. Posso garantir que os resultados falam por si. Sua voz tremia um pouco, mas ela colocou toda a sua determinação nisso. Michael deu uma risadinha, um som frio que fez Lindsay estremecer. Resultados? Você está falando de números que ainda nem vimos? Sabe, alguns talentos são mais sobre imagem do que sobre conteúdo. Naquele instante, a tensão tornou-se palpável. Os murmúrios da plateia transformaram-se em sussurros curiosos. Lindsay sentiu uma onda de vergonha e raiva subir-lhe por dentro. Ela havia trabalhado arduamente para chegar até ali, e agora Michael Green estava tentando reduzir sua trajetória a uma mera fachada. De repente, uma voz grave e autoritária ecoou pela sala.
Lindsay Carter merece o respeito de todos aqui. Todos os olhares se voltaram para Ethan Williams. Ele se levantou do fundo da sala, sua postura ereta e imponente paralisando a todos. Lindsay sentiu o coração disparar, surpresa e gratidão se misturando ao medo persistente. E para esclarecer um ponto, continuou Ethan com sua voz firme ressoando como um trovão, eu sou Ethan Williams, presidente dos Estados Unidos. Um silêncio sepulcral se instalou. As câmeras dispararam, os murmúrios transformaram-se em exclamações de choque. Michael Green empalideceu sem conseguir encontrar uma única palavra. Lindsay, paralisada, sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela havia sido humilhada, mas aquele gesto inesperado a salvou de uma maneira que jamais poderia ter imaginado. Ethan aproximou-se dela e gentilmente colocou a mão em seu ombro. Ninguém tem o direito de te diminuir, Lindsay. Você já sabe disso. Lindsay respirou fundo, uma mistura de alívio e orgulho inundando seu corpo. Pela primeira vez desde o ataque de Michael, ela sentiu que sua dignidade, seu talento e sua coragem eram reconhecidos e protegidos. À medida que a sala gradualmente retornava à sua agitação habitual, Lindsay permaneceu ereta, com um olhar claro e determinado. Aquele momento marcava o fim de sua humilhação e o início de um novo capítulo em sua vida, um capítulo em que ela jamais enfrentaria sozinha os julgamentos do mundo. Os flashes das câmeras mal haviam parado quando Lindsay se viu cercada por jornalistas e câmeras. As palavras de Michael Green ainda ecoavam em sua mente, mas a revelação de Ethan havia mudado tudo. Ela não era mais simplesmente uma mulher humilhada publicamente. Ela era a esposa do presidente, e seu marido havia escolhido defendê-la publicamente. No elevador que os levava de volta à suíte privativa após a conferência, Lindsay respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Ethan, ao lado dela, assistia às telas de televisão que transmitiam cada momento. Lindsay, olha só isso, murmurou ele, apontando para uma tela onde um repórter comentava o incidente. Você está em todo lugar, mas veja como você brilha. Estão falando da sua coragem, da sua competência. Lindsay desviou o olhar, constrangida com toda a atenção. Eu não sei se consigo lidar com tudo isso. Todo mundo vai falar de mim, mas não do meu trabalho. Vão pensar que eu só existo por sua causa. Ethan colocou a mão sobre a dela, um gesto tranquilizador. Escute com atenção, Lindsay. Ninguém jamais diminuiu o seu mérito. O que eu fiz foi proteger quem eu amo, não ofuscar você. Você trabalhou duro, construiu seu projeto com as próprias mãos. Hoje todos finalmente o reconhecem. Nos dias que se seguiram, Lindsay foi inundada de convites para entrevistas, conferências e programas de entrevistas. Cada palavra dita sobre ela parecia ser minuciosamente analisada. No entanto, com Ethan ao seu lado, ela começou a sentir uma nova força interior, uma confiança que não dependia de sua reputação ou do julgamento alheio. Certa noite, enquanto jantavam sozinhos em seu elegante apartamento em Manhattan, Lindsay confessou: eu nunca tinha me dado conta de como eu tinha medo de fracassar e do que os outros pensavam. Hoje todos me viram, e eu me sinto vulnerável. Ethan olhou para ela com ternura. Vulnerabilidade não é fraqueza, Lindsay. É o que te torna real. Hoje você provou que consegue encarar o mundo, mesmo sob pressão. E eu sempre estarei aqui, mas saiba que você não precisa mais que eu te defenda. Lindsay sentiu uma onda de calor a envolver. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia um equilíbrio entre sua carreira e sua vida pessoal. O medo da humilhação havia dado lugar a uma confiança crescente, e com Ethan, ela sabia que poderia enfrentar qualquer obstáculo. Alguns dias depois, Michael Green tentou reacender as críticas nas redes sociais. Lindsay leu as mensagens calmamente e fechou o computador. Ethan, ao ver seu gesto, sorriu. Viu? Você já é mais forte do que ele. E desta vez, o mundo inteiro sabe disso. Lindsay inclinou-se sobre Ethan e sussurrou. Obrigada, não só por me defender, mas por me mostrar que eu podia ser forte sozinha. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava através das grandes janelas do apartamento, Lindsay percebeu que a humilhação pública não havia destruído sua vida. Pelo contrário, a havia transformado. Ela havia encontrado não apenas um marido protetor e amoroso, mas também uma força interior que nenhuma crítica jamais poderia abalar. Algumas semanas após o incidente, Lindsay Carter estava novamente diante de uma plateia. Desta vez, era o Global Innovation Summit, um encontro internacional de empreendedores e investidores do mundo todo. O ar estava carregado de entusiasmo e ceticismo. Lindsay sabia que Michael Green provavelmente estaria lá, e só de pensar em seu rosto arrogante, um arrepio percorreu sua espinha. Mas ela não era mais a mesma mulher.
Os olhares críticos e os sussurros zombeteiros da conferência anterior haviam forjado nela uma nova confiança. Suas mãos, antes trêmulas, agora estavam calmas e firmes sobre o púlpito. Cada palavra que proferia exalava confiança e domínio. Michael Green, sentado na primeira fila, observava-a com uma mistura de desprezo e nervosismo. Ele tentará preparar seus comentários para atacá-la sutilmente, mas Lindsay, antecipando cada ataque, havia preparado respostas precisas e irrefutáveis. Senhoras e senhores, começou Lindsay, com a voz clara e serena, este projeto não é apenas uma ideia inovadora. É o resultado de vários anos de pesquisa, perseverança e fracassos. Cada obstáculo que enfrentamos foi uma lição que nos fortaleceu. O murmúrio na sala gradualmente se transformou em um silêncio de admiração. Os investidores estavam tomando notas, impressionados com a clareza e a precisão de suas observações. Michael Green tentou interrompê-lo. Você realmente acha que esse plano pode dar certo? Os números. Lindsay olhou-o diretamente nos olhos com uma expressão calma, mas determinada. Os números falam por si. Mas acredito que o que mais importa não é apenas a teoria, mas sim a ação e a convicção. E foi exatamente isso que demonstramos. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Michael Green sentiu pela primeira vez o fracasso de seu ataque. Lindsay havia transformado sua aparente fraqueza em uma força deslumbrante. Ao final de sua apresentação, os aplausos foram altos e entusiasmados. Vários investidores se aglomeraram ao seu redor para parabenizá-la e propor colaborações. Lindsay sorriu por dentro, sentindo um orgulho recém-descoberto. Ela não só havia provado sua competência, como também havia assumido o controle de sua própria narrativa. Após a conferência, Ethan juntou-se a ela nos bastidores. Seu rosto expressava orgulho e admiração. Você foi incrível. Não apenas brilhante, mas invencível. Lindsay sorriu, sentindo seus lábios se esticarem numa mistura de gratidão e triunfo. Acho que já não tenho medo dele nem de ninguém. E você não deveria. Você tem a força, a inteligência e a resiliência para enfrentar qualquer um. Tenho orgulho de você, mas, acima de tudo, tenho orgulho de que seja você. Aquele dia marcou uma virada na vida de Lindsay. A mulher que havia sido humilhada publicamente poucas semanas antes transformará aquela experiência em uma demonstração brilhante de competência, confiança e dignidade. Ela sabia que seu marido sempre estaria lá para protegê-la, mas não precisava mais dessa proteção para brilhar. Ela se tornará uma força que nenhuma crítica jamais poderia extinguir. Ao cair da noite em Manhattan, Lindsay e Ethan caminhavam lado a lado pelas ruas iluminadas. As luzes da cidade refletiam o sorriso de Lindsay. Ela compreendeu que aquele momento simbolizava muito mais do que um triunfo profissional. Era a vitória de sua recém-descoberta confiança e independência. Vários meses se passaram desde o incidente humilhante. Lindsay Carter não era mais a mesma mulher. A Conferência Mundial, seus discursos brilhantes e o reconhecimento público transformaram sua reputação. Ela não era mais apenas a esposa do presidente, ou aquela que foi humilhada publicamente, ela era Lindsay Carter, uma empresária respeitada e influente. Naquela noite, um jantar de gala oficial reuniu líderes mundiais, investidores e inovadores. Lindsay, vestida com um elegante vestido esmeralda, estava ao lado de Ethan. Cada olhar que recebia parecia avaliar sua estatura e determinação. Os murmúrios dos convidados atestavam a admiração que ela inspirava. Michael Green, que tentará desacreditá-la algumas semanas antes, observava-a de longe, incapaz de esconder seu espanto e respeito silencioso. Lindsay sentiu uma onda de satisfação. Não só sobreviver à humilhação, como sairá dela mais forte e confiante. Ethan colocou a mão na cintura dela e sussurrou em seu ouvido. Hoje você não precisa mais que eu a defenda. Mas eu sempre estarei aqui, ao seu lado. Lindsay sorriu, sentindo o calor do amor dele e a segurança do seu apoio. Ela compreendeu que o poder que agora detinha não vinha apenas da sua posição ou do seu marido, mas da sua força interior, da sua perseverança e da sua capacidade de transformar a adversidade em triunfo. Enquanto caminhavam pela pista de dança para a cerimônia de encerramento do baile de gala, Lindsay relembrou os dias sombrios em que as palavras humilhantes de Michael Green pareciam defini-la. Ela transformou essa dor em uma força motriz para se destacar, uma força para se reerguer e uma luz para inspirar. Ethan olhou-a nos olhos e disse: Você superou a humilhação, o medo e o julgamento, e olhe para si agora. Você é invencível. Lindsay apertou a mão dele e respondeu: E você me mostrou que mesmo diante de tudo isso, o amor e o apoio podem nos dar forças para superar qualquer coisa.
naquele momento, rodeada de luz, olhares de admiração e sussurros de elogios, Lindsay compreendeu que sua história não era apenas a de uma mulher humilhada em público, mas a de uma mulher que escolheu se reerguer, brilhar e conquistar o mundo à sua maneira. A noite continuou, mas Lindsay já não temia os holofotes nem o julgamento. Ela havia encontrado sua voz, seu poder e seu amor, e nada nem ninguém poderia abalá-la agora. O mundo acabará de descobrir a verdadeira Lindsay Carter, forte, confiante, resiliente e invencível.